Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Pai bendito, fala conosco mais uma vez nesse momento e que a tua palavra nos ensine, que a tua palavra venha nos dirigir, venha nos orientar, que a tua palavra venha acertar o nosso plumo, o nosso rumo e nos colocar no centro da vontade do Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ao seu lugar. Obrigado. Esse salmo, ele foi composto por Davi. E esse salmo foi composto por Davi quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. E durante aquele momento em que ele estava sendo perseguido, ele foi desmoralizado pelo seu próprio filho, e a história conta que Davi foge descalço. E há toda uma história, há toda uma narrativa, e há todo um trama para destruir a vida do seu pai. E Davi, então, no seu desespero, se você observar bem o Salmo, no versículo 1, o Salmo 143, no versículo 1, ele começa com 3 imperativos aqui, ele pedindo para Deus: atende, Senhor. Depois ele pede para Deus: dá ouvidos. E depois ele diz: responde-me. Então, atende, dá ouvido, responde-me. São imperativos de alguém que está desesperado, que está aflito, que está com senso de urgência. Veja que, por reconhecer a sua natureza pecaminosa, ele diz aqui no versículo 2: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há um justo, nenhum vivente. Ou seja, ele está orando a Deus aqui e dizendo: Deus, não atende por minha causa. Atende o que eu estou te pedindo, mas não por causa da justiça que há em mim, porque não há isso em mim. Porque se o Senhor for olhar para os meus pecados, o Senhor não vai atender a nada do que eu peço. Se o Senhor for olhar para a minha vida, o Senhor vai me dar as costas. Atende, mas não atende segundo as minhas ações. Porque eu sou um pecador, eu sou frágil. Ele diz: não há um justo vivente no versículo 2. E quando você chega no versículo 3, você percebe aqui uma tríade de descrição para relatar o que Davi estava sofrendo aqui. Veja que, em primeiro, ele diz: pois o inimigo me tem perseguido a alma. Depois ele diz: tem arrojado por terra a minha alma. E depois ele diz: tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. E no versículo 4, você vai ver a consequência que tudo isso tem para ele. Vamos ler juntos? Salmo 143, versículo 4. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. O coração se vê turbado, o espírito está esmorecido. Você vai ver que é nesse contexto de desespero, é nesse contexto de perseguição, que ele pede para Deus aquilo que a gente leu no versículo 10. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Versículo 10. Jeremias 7, 24 diz: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Então veja, irmãos, o diagnóstico que Deus tem do meu coração e do seu coração é que o nosso coração é soberbo. O diagnóstico que Deus tem do nosso coração é que o nosso coração é duro. O diagnóstico que Deus tem do nosso coração é que o nosso coração quer impor para Deus a nossa vontade. Muitas vezes, sem intenção. Muitas vezes, sem malícia. Mas como que automaticamente a gente vai orando e vai pedindo para que Deus faça a nossa vontade o tempo todo. Completamente descomprometido com a vontade dEle, mas 100% comprometido com a nossa. Um coração soberbo, um coração que só pensa em si mesmo, muitas vezes. A malignidade está presente no coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem
é desesperadamente corrupto. O coração do homem é mau. E sozinhos nós não temos condições nenhuma. Sozinhos nós não temos forças em nós mesmos para vencer isso, se não for com a ajuda de Deus, se não for com a ajuda do Espírito Santo. Veja no versículo 10, quando ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Então nós temos aqui 3 pontos, nós temos aqui 3 divisões, apenas nessa sentença do versículo 10. A primeira divisão que a gente tem aqui é a natureza da oração que está sendo feita aqui. É uma oração que reconhece que está errado. É uma oração de alguém que reconhece que está para baixo. É uma oração humilde. Versículo 2, ele diz: não entres em juízo com o teu servo. Veja, ele se vê como um servo. Ele não se vê como um rei, ele não se vê como um chefe de Estado, ele se vê aqui como um servo. E essa expressão aqui, servo, é uma palavra que Davi reconhece que ele é filho de Deus. É uma expressão de Davi que reconhece que ele pertence a Deus. É uma oração que reconhece que ele faz parte da família de Deus. Mas ele pede para Deus não tratá-lo com justiça, mas para que Deus o trate com misericórdia. Davi, quando faz essa oração aqui no versículo 10, ele se coloca diante de Deus, não como alguém que senta à cadeira do réu, mas como alguém aqui que suplica por misericórdia e graça. Então veja que é uma oração humilde. Segundo ponto interessante aqui é que é uma oração prática. É uma oração prática. Veja no versículo 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, pois a ti elevo a minha alma. Então, Deus, aponta para mim e me diz o que eu faço nessa situação que eu estou passando. Eu estou passando por isso e por aquilo, eu preciso que o Senhor me diga, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor me dê uma direção, o que eu tenho que fazer para me livrar disso. Mas ele completa aqui a ideia, porque não basta saber, escuta isso, não basta saber o que Deus quer. Ele vai orar no versículo 10, e ele pede o quê? Ensina-me a fazer. Sabe por quê, irmãos? Saber a vontade de Deus, todo mundo sabe. Saber a vontade de Deus, você sabe. Qual é a vontade dele para a nossa vida, nós sabemos. Você que é crente sabe um monte de coisa, porque a Bíblia já mostrou para você ao longo desse tempo. Todos sabem o que deve ser feito, mas nem todos fazem. Nós sabemos o que tem que ser feito, mas nós não fazemos. Então a gente tem que orar e pedir a Deus: Deus, me ajuda a viver aquilo que eu creio. Me ajuda a colocar em prática aquilo que eu já sei que tem que ser posto em prática. Lembra de Romanos 12? Todas as vezes que a Bíblia fala da vontade de Deus, ele trata esse assunto de forma experimental. Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer apenas que saibamos a vontade dele. Deus quer que você experimente a vontade dele. A vontade dele que é boa. Deus quer que você faça a vontade dele. Por isso que aqui no Salmo 143, que é o nosso texto, Salmo 143, 10, Davi ora e diz: ensina-me a fazer. Eu já sei o que tem que ser feito. Agora eu preciso de fazer. Me ensina, me ajuda, me capacita. E o terceiro aspecto dessa oração é que é uma oração de rendição. Davi está aqui simplesmente dizendo: Senhor, se depender da minha natureza, eu jamais farei a vontade do Senhor. Porque a minha natureza é inclinada para fazer a minha vontade, não a sua. Se depender da minha natureza pecaminosa humana, jamais eu farei a vontade do Senhor. Deus conhece a nossa impotência. Deus conhece a nossa fragilidade. E Ele sabe que nós somos pó.
Deus sabe que nós somos como uma criança pequena. Nós somos como umas criancinhas para Deus, porque se Deus tirar os olhos da gente, a gente faz besteira. Se o Espírito Santo se ausentar de nós, a inclinação nossa é só para o mal. Quem nos traz para o centro, irmãos, quem nos coloca no plumo, quem firma os nossos passos, é o Espírito Santo em nós. Se você está aqui buscando a Deus de pé até hoje, servindo a Deus depois de tudo que você já passou na sua vida, é por causa da presença dEle em você. É Ele quem te mantém de pé. É Ele quem sustenta a sua vida. Se Ele sai, a gente só faz besteira. A criança quieta no canto, sem a presença de um adulto, é um perigo. Você pode ter alguma coisa errada acontecendo ali. Não passa uma. Isaías 48:4 diz, porque eu sabia que você era obstinado. A tua cerviz é um tendão de ferro e você tem a testa de bronze. Esse aqui é o diagnóstico que Deus faz de mim e de você. Esse aqui é o diagnóstico. Isaías 48:4. Ele sabe que nós somos obstinados. Ele sabe que nós somos um povo de dura cerviz, ou seja, um povo teimoso. Teimoso. E muitas vezes, como está no Salmo 81:12, Ele nos permite andar na teimosia do nosso coração. A gente vê até onde vai. Como quem diz assim, eu vou te dar corda. Você quer assim, não quer? Vou te dar corda e vamos ver até onde você vai da maneira que você acha que deve ir. Então, a oração do crente que quer fazer a vontade de Deus começa entendendo a natureza da oração que Davi fez aqui. Salmo 143. É uma oração humilde, é uma oração prática, é uma oração de rendição. Mas não para aqui. É também uma oração santa. É uma oração com grande propósito. Porque o que ele está querendo aqui? Ele está querendo fazer a vontade de Deus. Há um propósito na oração dele. Ele ora e diz, eu quero fazer a vontade de Deus. O homem natural, o homem sem a presença de Deus, ele tem prazer na desobediência. Eu vou andar afastado dos conselhos de Deus. Talvez você nem ande na vontade do diabo. Talvez você nem ande na vontade do mundo. Talvez você seja uma pessoa boa. Você simplesmente faz aquilo que está no teu coração, no seu bom coração. Só que tantas vezes são conselhos afastados dos princípios bíblicos de Deus para a sua vida. E a gente chama isso do homem natural. Tem o homem natural e tem o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que vai fazer a vontade de Deus segundo a palavra de Deus. E o homem natural vai seguir o curso da sua vida de acordo com aquilo que ele acha que deve. E o prazer do homem natural está na desobediência aos princípios de Deus. Paulo vai nominar isso e vai chamar de filhos da desobediência. Ou seja, com isso ele vai dizer que o homem natural, ele é escravo da sua vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus, ainda que você não saiba, você sabe aonde ela está descrita, você pode consultar e aplicar na sua vida, mas você abre mão disso e você procura seguir a sua própria vontade. Como alguns que eu conheço dizem, mas eu sou tão bom, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo ninguém, eu não devo nada a ninguém, eu sigo a minha vida, eu pago as minhas contas, eu sou uma pessoa boa. E ele segue seu próprio coração a vida toda. Isso daí é um homem natural, ele é escravo da sua própria vontade. Não é submisso à vontade de Deus. Só que Davi é crente. Davi é crente. Davi, mesmo lutando contra a presença do pecado na sua vida, Davi, mesmo em alguns momentos sofrendo as consequências do seu pecado, porque em algum momento Natã disse para ele, olha Davi, o seu pecado está perdoado. Você fez algo muito grave, mas reconheceu, se arrependeu e pediu o perdão a Deus. Está perdoado. Essa sentença não recairá sobre a sua vida. Agora, a espada do Senhor jamais se afastará da sua família, jamais se afastará da sua casa. As consequências vêm. Ele então tem esta convicção de que o que está acontecendo na sua casa é consequência do seu pecado. E ele vai dizer no Salmo 40, versículo 8, agrada-me em fazer a tua vontade, Senhor. Mas em segundo lugar,
Segunda lição que a gente aprende aqui é que além da natureza da oração, que tem essas 4 características que a gente viu aqui, mostrando para nós que a oração é humilde, que a oração é prática, que a oração é uma oração de rendição e é uma oração santa, nós temos aqui o pedido da oração. Qual o pedido que ele faz aqui? Ensina-me a fazer o quê? A tua vontade. É interessante isso, irmãos, porque nós somos tão bonzinhos, nós somos pessoas tão boas que sempre achamos que a nossa vontade é a vontade de Deus. Eu vou deixar esse ambiente aqui arrumadinho, eu vou botar um perfuminho ali, eu vou, botar a luz dessa forma, eu vou fazer esse culto, eu vou botar esse louvor aqui porque é bonito, eu vou pregar essa palavra, eu vou ajeitar o ambiente desse jeito. E a gente faz as coisas com tão bom senso, a gente faz as coisas com tão bom coração, que aquilo é tão bom, que a gente vai achando que aquilo é a vontade de Deus. É o senso comum. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes nós tentamos, inocentemente, ingenuamente, assumir o papel de Deus. Quando? Quando achamos que podemos resolver tudo, que damos conta de tudo, temos resposta para tudo. Existe a vontade revelada de Deus. A vontade revelada de Deus é a Bíblia. E o dia que você quiser saber a vontade de Deus, leia a Bíblia. Há muitas coisas que estão explícitas na Bíblia sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós creiamos em Jesus Cristo, seu Filho. Esse, então, é o primeiro aspecto da vontade de Deus, que creiamos em Jesus Cristo, seu Filho. E crendo em Jesus Cristo, nós tenhamos a vida eterna. Mas a Bíblia fala que a vontade de Deus também é a nossa santificação. A Bíblia fala que a vontade de Deus também é que nós amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Então, há muita coisa na Bíblia que já está revelada. E se você quiser saber, é só estudar a palavra de Deus. Mas existe também a vontade pessoal de Deus, que muitas vezes não está revelada de maneira específica, não está revelada de maneira explícita na Bíblia. Davi está vivendo aqui numa situação de angústia, como se ele estivesse na encruzilhada da vida. Então ele ora a Deus, ele faz um pedido a Deus. E o pedido que ele faz é: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Mostra-me, Senhor, o que eu tenho que fazer na minha vida. Qual é a tua vontade para mim? Mostra-me porque eu quero fazer. Quando eu faço a minha vontade, é só burrada. Quando eu faço a minha vontade, é só besteira. Eu preciso de fazer a sua vontade. Me mostra, Senhor. E eu creio, então, que a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. A primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Se você quiser saber qual a vontade de Deus para a sua vida, se você quer saber qual a vontade de Deus para alguma situação específica na sua vida, você precisa orar. Quer saber? Ore. Por isso, no versículo 1, ele começa aqui o texto dizendo, Salmo 143, versículo 1, atende, Senhor. Depois ele diz, dá ouvido, Senhor. Depois ele diz, responde, Senhor. Veja no versículo 7 o que ele diz, dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Versículo 8, faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Já pensou nisso, irmãos? Você, para tomar uma decisão, você tem que tomar aquela decisão, aquilo é sério, aquilo tem que ser resolvido. Então você vai orar. A oração do crente que quer fazer a vontade de Deus. Senhor, ensina-me a fazer de acordo com a tua vontade. Porque tu és o meu Deus. Tu és o Senhor da minha vida, tu és o meu dono. Tu és o meu cabeça. E Deus diz, eu sei
Que pensamentos tenho a vosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, invoque ao Senhor. Então, busque ao Senhor. Você tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos ao seu favor, que é a ferramenta da oração. As pessoas podem tentar te parar, as pessoas podem até calar a tua voz, mas as pessoas não podem impedir que você fale com Deus. É uma ferramenta poderosa ao teu favor. Ore. Você também tem a palavra de Deus, a Bíblia. Lembra do que diz Salmo 119, versículos 104, 105? Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Quando eu leio a tua Bíblia, a tua palavra, eu recebo esclarecimento do que tem que ser feito. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pronto. Se eu estou na escuridão dos meus conceitos, na escuridão das minhas ideias, na escuridão das resoluções que precisam ser feitas, eu não encontro como fazer, a luz, a palavra de Deus vai ser a luz que eu preciso para clarear o meu caminho, para clarear a minha mente. Então você tem a Bíblia. E quando você tem a Bíblia, Deus vai dar o quê? A você? Entendimento. Efésios 5:17, Paulo diz: não sejamos como insensatos, mas vamos entender a vontade de Deus. Salmo 143:8 é o salmo que nós estamos. Davi diz: mostra-me o caminho por onde devo andar. E o que Deus diz em Salmo 38, versículo 8? Eu vou instruir você. Eu te mostrarei o caminho em que você deve andar. Olha a vontade de Deus, irmãos. Olha como que a gente cresce espiritualmente. Olha como que a gente desenvolve. Olha como que a gente amadurece. Então, quando você cria uma prática de oração diária e de leitura diária da Bíblia, e você deseja que Deus mostre para você o que fazer, Deus vai mostrar. Amém, irmãos? Tenha certeza absoluta disso. Deus, às vezes, usa as circunstâncias para falar conosco. Coisas estão acontecendo na nossa vida, e com aquilo que tem acontecido, Deus já está falando. E a gente está pedindo que Ele fale. Ele está mostrando, Ele está falando. Então, Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Deus usa pessoas para falar conosco. E a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Deus usa as circunstâncias, Deus usa as pessoas. Mas Deus fala conosco, sobretudo, pela sua palavra. É claro que Deus pode usar coisas. É claro que Deus pode usar alguém. Mas, sobretudo, é aqui que Ele vai falar com você. Paulo diz em Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo e aconselhai-vos mutuamente. A palavra tem que habitar em nós, para a partir disso, nós aconselharmos uns aos outros. Então nós temos aqui a natureza da oração, nós temos o pedido da oração. E agora, nós temos a motivação. Há uma motivação nesse pedido, há uma motivação nessa oração. Qual é o argumento que Davi usa para Deus aqui no versículo 10? Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Eu não tenho outro Deus, você tem? Não existe outro Deus, existe? E ele ora: ó Senhor, tu és o meu Deus, eu não tenho outro. Não existe outro. Tu és o Deus de promessas. Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus de Israel. Tu és o meu Deus. E por que Davi diz aqui, só tu és o meu Deus? Ele diz só tu és o meu Deus, como alguém que diz assim, só o Senhor pode me ensinar. Só o Senhor pode me ensinar. Eu não consigo aprender a tua vontade se não for diretamente de ti. Se o Senhor não abrir os meus olhos, se o Senhor não abrir o meu coração, não adianta falar, irmãos. Não adianta eu gastar meu tempo falando com você daqui, você ouvindo aí, se Deus não abrir o seu entendimento para que você saiba. Então, é como se ele estivesse aqui dizendo, só o Senhor. Eu não consigo aprender o que o pastor Renato está falando ali, o que os outros pregadores falam ao longo do mês.
se o Senhor não abrir o meu coração e a minha mente? Davi está orando aqui, fundamentado na aliança. No versículo 2, quando ele usa a expressão servo, não entres em juízos com o teu servo, ele recorre aqui à aliança da graça de Deus. E se você não sabe, uma das promessas que estão dentro da aliança da graça de Deus é que Deus nos ensinará diretamente pelo seu Espírito. É o Espírito Santo habitando em nós, atuando em nós. Ele vai nos dando discernimento, Ele vai nos dando compreensão, Ele vai nos dando entendimento de tudo aquilo que Ele quer que a gente tenha. Veja aí em Hebreus 8. Veja Hebreus 8, quando fala da nova aliança, que foi prometida em Isaías 31, a partir do versículo 10 de Hebreus 8. Hebreus 8 e 10. Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Olha a aliança que Deus está fazendo conosco. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o teu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Aliança que Deus faz conosco. Diz o Senhor, na sua mente imprimirei a minha palavra. Eu vou te ensinar. Eu vou deixar impresso para que você não esqueça. Também sobre o teu coração eu vou escrever, para que você guarde a minha palavra. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Deus está fazendo uma aliança. Na nova aliança, o que significa essa expressão? Imprimir as leis na mente. O que significa escrever as leis na tábua do coração? É só você lembrar do Antigo Testamento. Deus escreveu as leis aonde? Deus escreveu as leis na pedra, nas tábuas de pedra, e depois ela deu para quem? Deus deu para quem? Moisés. Agora ele está dizendo aqui, eu não vou mais escrever em pedras. Eu vou escrever agora a minha palavra dentro do teu coração. É ali que eu vou colocar a minha lei. É ali que eu vou colocar a minha vontade. O que significa isso, irmãos? Voltando para onde a gente estava, Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me no teu bom espírito, por terreno plano. Como que Deus nos ensina a vontade dEle? Guia-me no teu bom espírito. Como que Deus nos ensina? Colocando em nós o seu Espírito Santo. Colocando em nós o seu Espírito Santo. Guia-me no teu bom espírito. Ele coloca o Espírito dele, a presença dele dentro de nós. Então, presta atenção nisso. Eu não consigo fazer a vontade de Deus pelas minhas próprias forças. Enquanto você depender das circunstâncias para fazer a vontade de Deus, você não vai fazer. Enquanto você depender da sua própria força para fazer a vontade de Deus, você não vai fazer. Ele vai colocar o Espírito dele em nós. Na hora que o Espírito Santo entrar em nós, naquele momento, nós seremos capacitados a fazer a vontade de Deus. Porque é Ele quem nos impulsiona, é Ele quem nos convence, é Ele quem faz a obra em nós. Só o Espírito Santo pode produzir em mim o querer e o realizar, só Ele. Se tira a presença dele de mim, eu não faço a vontade dele, eu faço a minha. Mas quando eu tenho a presença dele, transbordo dessa presença, aí já é o inverso. Eu já não faço mais a minha vontade, agora eu faço a dele. Amém, irmãos? E é isso que Paulo vai dizer em Romanos 8. Você vai ver que em Romanos 7 é toda a descrição aqui dessa luta. Mas em Romanos 8 vem a solução. E ele já começa no versículo 1 e ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E versículo 2 ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado da morte. Quando o Espírito Santo entrou em você, você foi liberto da lei do pecado, da lei da morte.
Se você está em Cristo, você não é mais escravo do pecado. Não viva como alguém que está algemado ao pecado. É preciso que você saiba a sua identidade, porque às vezes a gente está em Cristo, a gente tem um Espírito, mas a gente acredita que a gente está preso a algumas coisas ainda do passado, preso a algumas coisas ainda do mundo. Nós não estamos. Isso é uma falsa ilusão. Você está liberto. Você não está mais algemado ao diabo, ao maligno, ao mundo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você está em Cristo, você está liberto. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado, te livrou da lei da morte. Em Romanos 8:14 ele diz: pois que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você era criatura. Todos nós, sem o Espírito Santo, somos a criatura, feituras da mão dele. Mas quando agora você é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo agora habita em você para dirigir a sua vida, agora você é filho de Deus. Então, o Espírito Santo foi colocado em nós no ato da nossa conversão. E para que houve isso? Para ele nos guiar, para ele nos dirigir, para ele nos ensinar, para ele pegar pela tua mão e conduzir você à vontade de Deus. Isso aqui, meu filho, essa é a vontade de Deus. Não, meu filho, sai daí. A Bíblia diz que quando você entrar por um caminho errado, o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido dizendo: sai daí, vem para cá, vem para o meio, vem para o centro. Essa é a vontade de Deus. Então, ele nos pega pela mão, ele nos conduz para fazer a vontade de Deus. Nós não conseguiremos, jamais conseguiremos praticar aquilo que lemos na Bíblia, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, se você é crente e entende que o Espírito Santo habita em você, para com essa desculpa de dizer: eu não posso, eu não consigo. Tem alguma coisa errada. Ou você está equivocado, dependendo de si mesmo, quando já deveria há muito tempo estar dependendo do Espírito Santo para conduzir você. Orar e dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me apluma. Senhor, me conserta. Senhor, me fortalece, me dirige, me guia. Porque esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Nós jamais conseguiremos praticar aquilo que lemos na Bíblia se não for pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas eu quero ler um texto para encerrar, Ezequiel 36. Esse texto é preciosíssimo porque ele fala justamente aquilo que o Novo Testamento não explica. Ezequiel 36:25. Olha o que diz aí. Ezequiel 36:25. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Eu vou aspergir água pura sobre vocês. Eu vou santificar vocês, eu vou purificar vocês de todas as imundícies da vida de vocês, do mundo. Eu vou purificar vocês de todos os seus ídolos. E eu darei a vocês um coração novo, uma vida nova, uma nova postura, um novo olhar, um novo caminhar, uma nova vida. E eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Preste atenção que espírito está em letra minúscula. Não é o Espírito Santo. É o nosso espírito. Está falando aqui da chamada regeneração. Esse espírito novo, eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Ele está falando de um coração novo, de você ser gerado de novo, nascer de novo, uma nova criatura. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos. Então, versículo 26 no final, Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne na regeneração. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Ezequiel 26:26 diz que você recebeu um Espírito novo. Mas no versículo 27 ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito, agora já com letra maiúscula, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Aí,
você vai entender por que Davi escreveu o Salmo 143, versículo 10, quando ele disse, guia-me no teu bom espírito. Porque a vontade de Deus é boa. Ele diz, no teu bom espírito, a vontade de Deus é boa, boa, perfeita e agradável. E é o Espírito Santo, que a Bíblia vai chamar do Espírito da verdade, que é o único que pode te conduzir à verdade. A verdade acerca do quê? A verdade acerca de nós mesmos. A verdade acerca dos outros. A verdade acerca de Deus. Nós não podemos conhecer a verdade se não for pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de poder. Poder para mandar e poder também para realizar. Amém, irmãos? Então vamos decorar esse versículo. Já convido os músicos, por gentileza. Decorar esse versículo aqui. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Mais uma vez, ensina-me a fazer, pois tu és o meu Deus. Mais uma vez, ensina-me. Agora bem alto, ensina-me. Amém. Essa é a nossa oração de cada dia. Se agarre a essa oração a cada momento. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Principalmente, ouça isso, na hora que você estiver nas suas lutas pessoais. Principalmente na hora que você estiver travando uma batalha. Principalmente na hora que você estiver na encruzilhada da vida. Naquele momento que você tem que tomar decisão. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Diga isso sempre para Deus. Me ensina a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Amém, irmãos?